Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, sétima etapa. Hoje iremos fazer a correção de atividades sobre capacitores. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, primeira questão, ele diz o seguinte: determine a capacitância de um condutor esférico de raio R, supondo que esteja no vácuo. Bom, se está no vácuo, então eu tenho a constante, que vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E aí ele deu o raio, que vai ser 9 metros. Com essas condições aí, ele pede para determinar a capacitância, então nós vamos ter o seguinte: capacitância vai ser igual ao raio dividido pela constante, né? Diretamente proporcional ao raio, inversamente proporcional à constante do vácuo. Então, o raio é 9, a constante vai ser 9 vezes 10 a 9, né? 9 vezes 10 elevado a 9. Então, eu tenho 9 dividido por 9 vai dar 1, então eu tenho 1 vezes 10, até mais 9 passa menos 9. Então, eu tenho 1 vezes 10 a menos 9, né? Farad. Ou eu então ainda posso dizer que a capacitância vai ser 1 vezes 10 a menos 9, a mesma coisa de 1 nanofarad, né? 1 nanofarad. 10 a menos 9 é nano, então nanofarad. Pode ser expresso dessas duas maneiras aí. No segundo, ele fala de 3 capacitores de 20 microfarad, 30 microfarad e 60 microfarad. Estão associados, então determine a capacitância equivalente quando eles estão associados em série, né? Então, ao estarem associados em série, 20, 30 e 60, nós vamos ter o seguinte: eu quero a capacitância equivalente, né? Resultante aí, que eu vou chamar capacitância de S, então, que é como define o livro. Então, nós temos aqui, 1 sobre, quando é em série, é 1 sobre a capacitância resultante, que vai ser igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 20, 30 e 60, que vai ser o próprio 60. Então, eu tenho aqui que vai ser 60. 60 dividido por 20 vai dar 3, né? 3 vezes 1 é 3, mais 60 dividido por 30 vai dar 20, vai dar 2, 2 vezes 1 é 2. E 60 dividido por ele mesmo vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. Então, eu vou somar isso aqui. 3 com mais 2 dá 5, com mais 1 dá 6. Então, vai ficar 1 sobre a capacitância resultante, que vai ser igual a 6 sobre 60. E multiplico os extremos pelos meios, nós vamos ter 6 vezes a capacitância equivalente, né? Que vai ser igual a 1 vezes 60. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 1 vezes 60 é 60, 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, a capacitância equivalente aqui vai ser 10, né? Microfarad. 10 microfarad, e isso vai ser o resultado da letra A, né? Na letra B, ele fala sobre que esses 3 capacitores aqui estão associados em paralelo. E aí ele quer também a capacitância equivalente aqui. Então, nesse caso, como é em paralelo, é só somar 20 mais 30, 20 mais 30 mais 60, né? A capacitância equivalente aqui vai ser 20 com mais 30 é 50, com mais 60 vai dar 110, né, microfarad. Esse é a capacitância equivalente do resultante, aliás, dos 3 capacitores em paralelo. Na terceira questão, ele deu 3 capacitores em paralelo, né, e 2 em série. Então, primeiro eu vou juntar esses 3 aqui em paralelo e colocá-los em série. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, para colocar esses 3 em série, né, eu vou achar a capacitância equivalente aqui dele, né, que é só somar 5 mais 10, né, mais 15, que no total aqui vai dar 30. 5 mais 10 dá 15, 15 com mais 15 dá 30 microfarad, né.
Então, significa dizer que ele vai ficar mais ou menos assim, né? Nesses 3 pontos. Esses 3 aqui vai ser 30 microfarad. Aí eu tenho esse outro de 30 microfarad. E eu tenho esse outro também de 30 microfarad. Então, ou de 30 não, de 60 microfarad. Eu tenho 2 de 30, esse e esse aqui que eu encontrei que também é 30. Então agora, como eles estão em série, né, desse ponto, de um ponto a outro, agora eu vou achar o resultante dele, que vai ser 1 sobre CS, que vai ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Achando o menor múltiplo comum de 30 e de 60, vai ser 60, né? Então, 60 dividido por 30 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, mais 60 dividido por 30 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho 5 sobre 60. 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Então, eu vou ter 1 CS, né, que é a capacitância equivalente, o resultante, por 5 sobre 60. Multiplicando os extremos pelos meios, o 5 vai multiplicar o equivalente, o resultante aqui, ó, a capacitância resultante, e 1 vezes 60. 5 está multiplicando, ele passa dividindo, então 1 vezes 60 é 60. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, capacitância resultante vai ser 60 dividido por 5. Se eu tenho 60 para dividir por 5, dá 1 vezes 5 é 5, para 6 sobra 1. Abaixo do 0 fica 10, dá 2 vezes 5 é 10, para 10 nada. Vai dar 12 microfarad. Então, nós temos aí 12 microfarad como resultado. Na quarta questão, ele fala de um capacitor de capacitância 10 microfarad, né? Um capacitor de capacitância 10 microfarad está sob uma diferença de potencial de 1000 volts. Então, determine, nesse caso aí na letra A, o valor da carga armazenada. Então, na letra A, ele quer a carga armazenada, né? Carga. Ele deu o potencial, que vai ser de 1000 volts, que é a mesma coisa de 10 elevado a 3, né, volts. Que tem 3 zeros, fica 10 elevado a 3, colocando em forma de potência. E ele também deu a capacitância que é de 10 microfarad. 10 microfarad, que é a mesma coisa de 10 vezes 10 a menos 6 farad, né? Então, ele deu isso daí. E nós vamos encontrar a carga. Se você observar pela fórmula, né, que vai ser a capacitância, a carga vezes a capacitância e a carga dividido pelo potencial, né, diferença de potencial. Eu multiplico os extremos pelos meios, eu vou ter assim, a carga vai ser igual a capacitância vezes U. Então, a carga vai ser igual. Qual é o valor da capacitância? 10 vezes 10 a menos 6, né? Vezes 10 a menos 6, vezes U, que é a diferença de potencial, é 10 elevado a 3, que é 1000, né? 1000 volts. Então, aqui, como é 1, nós vamos ter carga vai ser igual 3 com mais 1 vai dar 4, fica 10 elevado a 4, vezes 10 a menos 6. Então, eu tenho 6 tira 4, fica 10 elevado a menos 2, que isso aqui é a mesma coisa de 1 vezes 10 a menos 2 coulomb, né? Esse é o valor da carga, 1 vezes 10 a menos 2. Quando está assim, é como se tivesse 1 aqui, ó. Fica 1 vezes 10 a menos 2. Esse é o valor de A, né? Na letra B, ele pede para calcular a energia potencial armazenada. Então, para calcularmos a energia potencial, eu vou pegar a capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado, né? Isso aqui dividido por 2. A fórmula de área lá, né? Dividido por 2. Então, eu tenho capacitância por U ao quadrado dividido por 2. Eu tenho a capacitância. Qual é a capacitância que eu tenho aqui? 10 vezes 10 a menos 6, né? 10 vezes 10 a menos 6 vezes... A diferença de potencial é 10 elevado a 3. Então, eu tenho 10 elevado a 3, isso elevado ao quadrado. Dividido por quem? Ó, por 2. Eu pego 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 6, né? E aqui eu vou ter 10 elevado a 3 vezes 2 dá 6. Aqui eu
cancelo, né? Porque é mais 6 e menos 6 dá 0. E qualquer número elevado a 0 vai dar 1, né? Vai ficar 5, nesse caso aqui, joule, né? 5 joule. 5 joule, esse é o valor da energia aí. Na quinta questão, ele diz que o capacitor equivalente à associação da figura tem capacidade em microfarad de. Então, para mim saber, eu tenho esses dois aqui que está em série, eu tenho que juntar esses dois aqui primeiro, né? Depois colocá-lo em paralelo. Então, eu vou pegar utilizando a capacitância equivalente aqui, ó, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar esses dois aí, um só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a capacitância resultante, ou equivalente, vai ser igual a 1 sobre 3 microfarad mais 1 sobre 6, né? Tirando o MMC de 3 e de 6, vai ser 6. Então, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum de 3 e de 6 é o próprio 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2, né? 2 vezes 1 dá 2, mais 6 dividido por ele mesmo vai dar 1, vezes 1 é 1. Então, aqui vai dar 3, né? Então, vai ficar assim, 1 sobre a capacitância resultante vai ser igual a 3 sobre 6. Eu multiplico os extremos pelos meios. Poderia até simplificar aqui se quisesse, né? Então, vai ficar 3 a capacitância resultante e 1 vezes 6, né? 1 vezes 6. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 1 vezes 6 é 6, dividido por 3, aqui vai dar quanto? 2 microfarad. Esse valor aqui vai ser 2 microfarad, né? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa é a capacitância equivalente. Essa parte de cima aqui vai ser a resultante, vai ser 2 microfarad, né? Até nesse ponto. E essa outra aqui, ela continua sendo de 2 microfarad, né? 2 microfarad. Então, como elas agora estão associadas em paralelo, eu juntei essas duas aqui, encontrei essa, né? E como eu encontrei essa, agora eu vou juntar as duas que estão em paralelo. Então, vai ser o segundo passo aí. Como a capacitância equivalente aqui eu vou chamar de 1, né? E 1, eu vou chamar essa de 2. Então, eu vou pegar, como elas estão em paralelo, é só pegar 2 microfarad mais 2 microfarad, vai dar 4 microfarad. Quando é em paralelo, somo direto, né? Quando é em série, eu faço pelo inverso, eu somo os inversos. Então, nós vamos ter esse valor aí. Na sexta questão, ele diz, considere abaixo a capacidade do ponto A para o ponto B. Se observarmos, eu tenho o ponto A até o ponto B. Eu vou juntar esses dois aqui que estão em paralelo no em série. Depois eu junto esses dois em paralelo no em série. E aí eu chego no ponto B. A primeira coisa que eu vou fazer, né? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, como eu vou fazer primeiro isso daí? Como esses dois estão em paralelo, o equivalente dele vai ser 1 mais 1, que vai ser quanto? 2 microfarad. Então, aqui eu vou ter 2 microfarad. Aqui do mesmo jeito, estou em paralelo, vou ter a equivalente 2 aqui é o 1 e aqui é o 2, né? Eu vou pegar 1 microfarad com 1 microfarad, vai dar também 2 microfarad. Então, eu tenho 2 microfarad aqui. Os dois agora estão em série. Então, se estão em série, agora eu vou resolver como 3, né? Capacitância equivalente 3. Então, vai ficar 1 sobre 3, que vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Como o denominador aqui são iguais, então conservo o denominador 1 sobre a capacitância resultante 3 aqui, que é o resultado final. Denominador igual, eu não preciso tirar o menor múltiplo comum, achar, porque é o próprio 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 1 é 1. Mais 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 é 1. Aqui também vai dar 2, então vai ficar assim, 1 sobre capacitância equivalente 3, né? 2 sobre 2. Eu multiplico os extremos pelos meios, nós vamos ter 2, capacitância equivalente 3, e 1 vezes 2. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Capacitância equivalente 3 vai ser igual a 2 dividido por 2, que isso aqui vai ser 1 microfarad, né? 1 microfarad. Então, é só fazer isso aqui, ó, multiplicar os extremos pelos meios.
2 vezes esse, né? E 1 vezes esse. Então, 2 vezes... Ou então dividir aqui, ó, que vai dar 1 já, né? Então, esse vezes esse vai dar 2 e aqui vai ficar 2 vezes a equivalente. Aí esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 2 dividido por 2 vai dar 1. Esse é o resultado final. Então, a resposta aí, né? Resposta vai ser de 1 microfarad. Essa vai ser a capacitância equivalente aí, né? Bom, terminamos por aqui. Próxima aula continuaremos com o conteúdo.